A paz de Deus, meu querido e amado irmão Danilo, conhecido como Danilo de Mogi, Danilo Anjo Loiro, Danilo da Bahia, Danilo de tanto lugar aí, agora Danilo da rádio, da televisão. Eita, trouxe hoje aqui no canal nosso querido e amado e amigo. Eu tenho o irmão como um filho para mim, então, irmão Danilo. Tudo bem, meu querido Danilo? É um prazer e uma honra estar aqui com você, junto de nós aqui nesta boa comunhão, nessa boa conversa. Seja bem-vindo. Fale um pouco de você, meu amado irmão Danilo. Amém, Isaías. Quero registrar o meu boa noite a todos os inscritos do canal, a todos os irmãos, a todos os conservos, a todos os filhos de Deus, a todos os tangedores de um projeto divino que nasceu quando Jesus foi enviado como filho unigênito à terra e morreu por amor a todos nós. Prazer é todo meu, honra, satisfação, tempo precioso Deus tem nos proporcionado, nos permitido estarmos aqui. Afinal de contas, há muito tempo você vem querendo falar comigo, me interrogar, me entrevistar, e motivo de muita alegria, satisfação. É um tempo assim muito precioso. Há muito tempo que eu a vi, né? Há muito tempo que eu pude estar diante de você, de todos aqueles que, por um momento, talvez por um ciclo, pertenceu à minha mocidade, minha vida. Hoje, nós crescido, maduro, eu diria, morando tão longe, mas com a mesma amizade, com o mesmo respeito, a mesma consideração. E tudo recíproco, né? Feliz demais, Isaías. Feliz demais poder te encontrar aqui através, ainda que pelo celular, por esta gravação. Mas a gente sabe de uma coisa, que a onisciência de Deus, ela é que une os irmãos, né? E a terça estrutura, ou a terceira coluna, que sustenta toda uma existência de um projeto eterno, Cristo, Deus, é a comunhão entre os irmãos. E mesmo longe a gente está em comunhão, a gente está, neste momento, comungando virtudes, né, aprendendo um com os outros, trocando experiência e passando um pouco do que aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já compartilhou. Enfim, são tantos anos, né, que eu o conheço, acho que tem uns mais de 8 anos, se eu estiver errado ou certo. Passa de 8 anos, Danilo. Irmão Danilo, e que grande honra de ter você aqui no nosso canal, né? Nesse canal que está crescendo a cada dia, a cada momento. Eu não avisei ninguém, não mandei link para ninguém, mas já tem alguns que já chegaram aqui. Daqui a pouco eu vou mandar alguma saudação aí para você, né? E como você trabalha muito, eu também trabalho muito, a nossa vida está meio desencontrada para fazer assim um podcast. Aí tentamos de todas as formas, né, de todos os jeitos, para fazer gravado, para trazer melhor ângulo para as pessoas, mas vai ter que ser ao vivo mesmo. Vamos fazer ao vivo. Depois eu prometo que eu redefino isso daí, eu vou editar, reeditar, para melhor qualificação, para as pessoas verem, né? Melhor qualidade também. Irmão Danilo, conta para nós, por gentileza, quem é o Danilo? Quem é você, Danilo? Danilo é um filho de Deus, né? Óbvio, que vive a caminhar um caminho de vontade do nosso Deus, nosso Pai. Danilo é um jovem
uma criança que nasceu em meio a tantas dificuldades, sobreviveu a muitos ciclos trabalhosos, onde, olhando os olhos humanos, a gente não enxerga, não existia, não havia futuro para o menino Danilo. Eu tenho origem da região sul do país, todos os meus familiares, o meu sobrenome, que é o Birnfeld, é região sul do país, sou descendente de alemão. Enfim, passei algumas tempestades na vida em relação à minha infância, à minha pequeninice, né, meu nascituro, meu nascimento, junto com minha irmã. Isaías é conhecedor de toda essa história, desde até hoje, sem o cuidado das mãos paternas, o amor, o afeto materno também. Mas, como disse Davi, deitei e dormi porque o Senhor me guardou. E eu sou grato a Deus, sou grato porque cheguei até aqui, os meus 28 anos. Tenho família, sou um pai de família, tenho 2 filhos, aliás, 3 filhos maravilhosos. E estou hoje no estado da Bahia. Digo a você com toda alegria, toda a satisfação, tenho muita saudade do que eu vivi tempos atrás, tenho muita saudade quando, assim, a gente estava aprendendo, caminhando, né? Quando a gente aflorava ainda, se aflorava esta amizade que já dura, né, já perdura anos. E, enfim, vivi no estado de São Paulo, também residi no estado do Rio de Janeiro, com Davi Lourenço, e hoje estou na Bahia. Eu acredito que, diante de tudo o que eu tenho vivido nessa cidade, nesse estado, realmente a vontade de Deus é para com a minha pessoa aqui no estado da Bahia. Se ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 horas, a gente não vai ter tempo, Isaías, de contar tudo o que Deus fez desde os meus 18, 20, 21 anos até agora, o que eu estou vivendo. Eu digo a você com toda certeza, com muita gratidão, eu estou vivendo uma glória, né, que já foi decretada há muito tempo e que, através das minhas atitudes, através de todo este trajeto de maturidade, a gente vai materializando tudo aquilo que Deus já decretou em nossa vida, em nossa existência. E o que a gente precisa é isso, a gente precisa entender a vontade de Deus e saber o que é que Deus quer de nós, onde é que nós estejamos, quem somos, né? A gente precisa galgar. Afinal, nós estamos vivendo um tempo de tanta guerra, tanta beligerância, tanta imaturidade, enfim, um estado assim tão dificultoso, né? E eu tenho dito nas minhas plataformas digitais, tenho dito sempre que tenho a oportunidade de falar, de comunicar, que nós estamos caminhando para a maior degradação do ser humano. Então, assim, eu tenho me dedicado a ser um melhor pai, ser um melhor esposo, a ser um melhor companheiro, a ser um melhor homem de Deus, né? E tenho trilhado, acho que por esse caminho, ainda que errante, faltoso, mas a gente sempre tem buscado esse esforço. E acho que é isso, um menino sonhador que a cada dia, enfim, conquista os teus sonhos, os teus desejos, os teus objetivos. E é só gratidão. Eu acho que a memória do coração é a gratidão, né? Você nasceu em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Você falou no sul do país, mas qual dos 2 estados? Santa Catarina. Santa Catarina. Palhoça. Palhoça? E...
a 17 quilômetros de Florianópolis. Ah, pertinho de Florianópolis, sim. E nasceu lá, conheceu o Evangelho de Jesus Cristo lá mesmo ou em São Paulo quando veio? Não, eu nasci em Santa Catarina, né? Evidentemente que na presença dos meus pais, ainda tinha os meus pais presentes, meu pai, José Carlos, e Marisete Birnfeld. E morava junto com os meus familiares maternos, junto também de minha irmã, Juliana Birnfeld, e Carla e Jonathan também, que esses dois irmãos pertencem só por parte de mãe, né? São irmãos maternos, são filhos de um outro pai. E diante disso, a minha avó paterna, Rosa Araújo, ela sendo mãe de José Carlos, o meu pai, ela já frequentava a congregação Cristã no Brasil de segunda ou terceira geração, Isaías. Minha avó morava em Mogi das Cruzes, precisamente em Jundiapeba, próximo de Brás Cubas, aquela região ali. E minha avó já frequentava muito tempo a Cristã no Brasil, a CCB, né, conhecida assim. E, enfim, minha avó não tinha televisão, não falava mal da vida de ninguém. Eu diria com toda certeza, uma mulher santa, uma mulher que sempre procurou agradar a Deus na medida do possível. E passar daí, já entrando aqui pegando um gancho com esta fala, passar daí eu nasci, cresci, com os meus 4 anos, minha mãe, por algum outro motivo de si mesma, né, ela nos abandonou, nos deixou. O meu pai viera a falecer com os meus 3 para 4 anos de idade. Minha irmã tem 2 ou 3 anos mais velha do que eu, e minha irmã conta isso detalhadamente. A gente passou por momentos muito difíceis, a gente não tinha, na realidade, nem o que comer, né? Minha mãe perdeu a guarda, porque ela saía para vender o seu corpo, enfim, mulher dada à vida. E minha avó paterna, Rosa Araújo, que sempre frequentou de segunda ou terceira geração dentro da Cristã no Brasil, ficou sabendo e foi nos buscar até o sul do país, né? Viemos morar de 3 para 4 anos. Com 4 anos, precisamente, acredito eu, assim, era novo, já morava no estado de São Paulo, Jundiapeba, Brás Cubas, ali aquela região. Nasci e cresci por ali, vivi até os meus 7 para 8 anos de idade. E diante disso, minha avó, em breves dias, ficaria enferma, doente. Infelizmente, vovó partiu, nos deixou um legado muito heróico, né? Uma heroína. Minha avó estivesse viva hoje, ela seria uma das mulheres mais felizes da Terra, ou a mais feliz, vendo o seu neto crescer, né? Conquistar família, ser um pai de família, ser esposo, enfim, tudo isso. E na casa da minha avó faltava luxo, mas sobrava amor. Uma casa muito simples, muito pobre. Minha irmã Juliana pode contar isso com mais detalhe. A gente vivenciou assim dias muito difíceis. Eu me lembro, Isaías, que o único presente que eu tive, antes de eu trabalhar, né, de eu começar a trabalhar lá com 18, 19 anos, foi uma bicicleta Caloi que minha avó me deu. O único presente que eu tive foi esse. O único bolo que eu tive também foi com os meus 8 anos de idade. Eu me lembro, era do Bob Esponja, e tinha uns balões azul no fundo de uma parede, e tinha alguns amigos ali. Então, aquele menino inseguro, incerto, aquele menino aos olhos de muito, tido como bobo, né, pobre, enfim, sem futuro. Deus tem nos ajudado, Deus tem, enfim, nos betumado, nos
feito essa construção em nós, e a gente chegou até aqui. Depois, passada aí minha avó falecendo, eu fui morar futuramente com os meus tios, irmão de meu pai, e enfim, a história continua. Chegou um comentário aqui, dizendo assim: acompanhei um pouco deste moço nas redes sociais e achava lindo as declamações. Então, vamos chegar lá. Porque o Danilo, para quem não conhece, Danilo é músico, profeta, pregador, poeta, declamador. É uma pessoa, é um bom brilho, né? 1001 utilidades. Sem contar o amor, uma classe extraordinária, uma pessoa maravilhosa, sabe entrar e sair em todos os lugares. E, Danilo, vamos lá. Então, você passou todo esse trajeto da tua vida, toda essa situação, a mãe que foi vender o corpo, o pai que faleceu, você era muito novo, a vovozinha que foi buscar lá no sul do país, trouxe para Mogi das Cruzes, não tinha condição alguma de te dar uma felicidade de criança com lazeres, mas deu uma grande felicidade de dar tudo o que tinha, que era o amor, né, e o prazer de ver uma pessoa especial como você é. Essa pessoa maravilhosa que você sempre foi, se tornou e continuará sendo, né? Então, com quantos anos de idade você batizou na Congregação Cristã no Brasil? Eu me batizei nas águas do Santo Batismo através do convite do arrependimento, não na congregação. Hoje a gente tem este entendimento, essa visão, mas fazendo parte da denominação Congregação Cristã no Brasil, onde eu cresci, vivi, passei os meus 18 anos dentro da Cristã no Brasil, eu me batizei com 11 para 12 anos de idade. Com 11 para 12 anos de idade, na cidade de Mogi das Cruzes, em um bairro chamado Varinhas, uma sala de oração. O cooperador, se não faleceu, se Deus assim não teve, se chama Donizete Leite, um homem de Deus, meu amigo, considero muito, tenho uma empatia com ele, faz muito tempo que eu não vejo, mas tenho uma admiração muito grande. Me lembro que no dia em que eu me batizei, eu não lembro certo dia, foi 11 de setembro, não sei se foi 11 de setembro, não sei qual foi o ano, eu sei que eu tinha 11 para 12 anos de idade, e numa insegurança muito grande porque um menino que nunca teve pai e mãe, nunca teve alguém para lhe conduzir, lhe instruir, e dizer, olha meu filho, esse é o caminho certo, esse é o errado. Eu nunca tive um pai que dissesse a mim, falasse a mim, eu te amo, né? Ensinasse a mim os valores da vida, os valores morais, éticos, que sustenta toda uma existência quanto ser humano. Então foi muito difícil, porque a amizade de um lado queria me levar para um lado ruim, para pegar aqui um caminho diferente, e Deus sempre ali me guardando, me protegendo, sempre me iluminando. Então, assim, eu sempre nunca me deixei levar por estas razões, por estes motivos. Acredito que esta vaidade, a vaidade da má amizade, da má influência, que diz o apóstolo Paulo, que as más amizades corrompem os bons costumes,
eu não trilhei esse caminho, graças a Deus. Enfim, oportunidades nunca faltou. Então, assim, foi um momento muito difícil na minha vida, quanto adolescente, de 11 para 12 anos. Eu fui convidado para ir nessa igreja, evidentemente que eu não sabia que era batismo. Quando eu cheguei, tinha 2 ônibus dentro da igreja, já no estacionamento, a igreja estava lotada. Se eu não estiver errado, foi o ancião de Monte Santo, eu não me lembro o nome, Monte Santo, São Miguel Paulista, algo do tipo assim, um caro servo de Deus, e o sinal que eu pedi a Deus, né, o sinal que eu pedi a Deus foi que ele me batizasse com o selo Evidência de Novas Línguas, que ele me desse isso como real certeza de que ele estava me chamando naquele dia, e se era a vontade dele de eu me batizar, né? Afinal, eu tinha um medo, receio de me batizar, e quando eu chegar em casa, os meus tios, que eu morava já com os meus tios, chamaram a minha atenção e, enfim, bater em mim, falar alguma coisa ali que eu tinha feito errado. E diante disso, eu, né, insistindo, com aquela resistência, e o decorrer do batismo foi acontecendo, teve início e veio palavra, e eu me lembro que na palavra, isso faz tanto tempo, na palavra Deus falava assim, através da boca deste caro servo de Deus, na cidade de Monte Santo, eu acho. Ele foi quem levou os ônibus, levou muita gente com ele, e a igreja estava muito cheia, estava muito bonito, tudo muito bonito. Ele falava assim na palavra: você entrou aqui hoje, você é um moço, você, de certa forma, não tem um futuro certo, as pessoas não sabem nem quem você vai se tornar, você não tem pai, você não tem mãe, mas o Senhor hoje anuncia para você que eu sou teu pai, e essa palavra aqui é a sua mãe, eu vou te conduzir, eu vou te guardar, vou te proteger, e eu vou te fazer um grande homem nessa terra, um mensageiro, um embaixador do evangelho, e falou tantas coisas. E quando eu me deparei, eu já tinha levantado do banco, que eu estava sentado, fui caminhando para frente da igreja, para a nave da igreja, né, para o batismo. O batismo, ele era debaixo do púlpito, tinha como era Varinhas, Parque das Varinhas, era uma região de barro, né? Uma região assim, zona rural, e a igreja era muito simples, mas era um fogo muito grande, e era visita todos os cultos, tinha visita, todos os cultos. Então era muita gente que frequentava e tal. E o batismo, o tanque de batismo era debaixo do púlpito, então tinha uma madeira que tampava o púlpito. Logo, para acontecer o batismo, não precisava tirar a tribuna, ficar no canto, para a igreja ver, assistir tudo isso. E quando eu me deparei, Isaías, eu estava na escada. E quando eu voltei em si, eu estava descendo as águas do batismo. Quando eu fui submergido, quando eu fui ali batizado, que aconteceu todo o procedimento que todo mundo já sabe, que o ancião colocou a mão na minha cabeça, e ia proferiu ali as palavras, dizendo: irmão, te batismo e tal. Na hora, eu senti que veio uma bola de fogo, nos tomou, e eu senti que minha língua enrolou. E eu comecei a falar algo que eu nunca tinha falado, e na hora, Deus tomou o ancião. E após eu me batizar, após eu descer as águas do santo batismo, no ato em que eu me batizei, após mim, se eu não me engano, foi 27 ou 37 almas que veio logo em seguida. Então, assim, eu estava aprendendo tanta gente que estava amarrado, ninguém queria se batizar, e quando eu me batizei, e foi muito, muito legal, muito bacana. E passar daí, diversas coisas aconteceriam, dificuldade, tribulação, prova, angústia, perseguição, e nunca parou, nunca vai parar, né? Lembro que você foi músico também na congregação e tocou violino na orquestra, é isso? 10 anos. 10? 10 anos. Um pouquinho sobre a minha vida aqui como músico. Eu estudei muito tempo a música, e teve um dia que eu cansei, mas cansei definitivamente. Porque na escola musical eu aprendia, fazia a teoria, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si,
E quando eu chegava em casa, eu não sabia mais nada. Então, assim, foi 3 anos tentando, não saía nem no garfo, nem na colher, comendo, dó, ré, mi, fá, não saía nada, não sabia fazer mais nada. Enfim, divisão, binário, trinário, não sabia de nada, valor de nota, bemol, si bemol, não sabia de nada disso, oitavado, não sabia de nada, nada. E aí eu fui desistindo. Me lembro que estava inteirando já uns 3 anos e pouco, de escolinha, e as pessoas ali, era o Bona, não era nem MTS, parece, MST, alguma coisa assim, né? O método de hoje em dia. Era o Bona, o antigo Bona, da capa, veio a capa azul, veio a capa branca, enfim, foi essas apostilas de teoria, né? E um dia, Isaías, eu desisti, eu estava dentro do banheiro, parece até bizarro, né, que eu vou contar. Eu estava dentro do banheiro e imaginando, relembrando ali o que eu tinha aprendido na música e tal. Eu comecei a falar com Deus, Senhor, 3 anos e tanto, né, aprendendo a música, e como fica tudo isso? Será que vou parar por aqui? Devo desistir? E eu comecei a cantar alguns hinos. Eu não me lembro aqui o hino que eu estava, não sei se eu estava cantando, assobiando, não sei o que eu estava fazendo certo. E no banheiro, acho que eu estava tomando banho, quando de repente, Isaías, eu vi um anjo. O banheiro, primeiramente o banheiro ficou assim, bem nublado. Sabe quando aquela neblina toma o banheiro? O mormaço, quando você toma um banho quente. Aquela neblina tomou conta do banheiro, ficou tudo branco. E parecia que eu estava passando mal, quase que eu pedia socorro. Quando eu vi, tinha um ser vestido de branco. Ele veio diante de mim com algumas pedras preciosas na mão. Disse: eu sou enviado do grande eu sou e coloco sobre ti o dom da música. Hoje você não terá mais o talento, mas você terá o dom da música, e a partir de hoje você vai ser um músico, e o que você pegar, você vai tocar. E eu lembro que ele colocou a mão na minha cabeça, e quando colocou a mão na minha cabeça, quando eu me deparei, não sei o que aconteceu, não sei relatar, não consigo relatar, quando eu me deparei, eu estava caído no chão do banheiro. Levantei, desliguei o chuveiro, saí, e peguei o violino, que eu tinha ganhado um violino 3x4, não era nem 4x4, era bem pequenininho, parecia de criança. E aí, no quarto, eu abri o estojo do violino e comecei a tocar, o que eu nunca tinha tocado. E a partir daí, já era batizado, então, não demorou muito, eu já estava tocando reunião de jovens, culto, enfim, e aí por diante. Que beleza, que testemunhos maravilhosos, e eu vejo que você sempre foi envolvido com anjos, né? Muitas pessoas falam, eu nunca vi um anjo, eu nunca participei de um local que eu visse, né, uma obra que eu visse um anjo, e você contou que diversas vezes na tua vida o anjo de Deus apareceu. Você sabe identificar qual é esse anjo que sempre aparece, ou é aleatório? Deus manda um anjo hoje, outro anjo amanhã, como que funciona isso? Isaías, eu não saberia lhe posicionar, lhe sinalizar aqui, de certo, os mensageiros, né? Sempre Deus tem, eu acho que para uma causa nobre, eu acho que Deus tem os seus guardiões, Deus tem os seus mensageiros, e eu acho que para algo específico existe alguém que é enviado, né? Eu não sei sinalizar a você, de fato, quem são estes seres. Eu creio inteiramente, creio de todo o meu ser, de toda a minha alma,
enfim, não saberia lhe posicionar. Né? Bem-aventurados que crê. Isso fica mais para quem estuda angiologia, né? Você somente tem o privilégio de algum anjo de Deus te visitar naquele momento que você tem aquela precisão. Irmão Danilo, mas você também morou em Mogi das Cruzes, e eu me lembro que um tempo você saiu de dentro da Congregação Cristã no Brasil e foi para a Igreja Ministério de Jandira, que se tornou CCA. Conta um pouco dessa transação, dessa trajetória sua para nós. Assim, os planos de Deus, né, a gente nunca sabe de fato quais são. E Deus tem dito ao meu coração nos últimos dias que a igreja brasileira, ela tem trilhado um caminho assim, sem volta talvez, de querer simplesmente o poder de Deus, né? As pessoas vão para a igreja hoje, a gente conhece, minha trajetória no Evangelho é muito assim ampla, muito tempo, eu vivi muitas coisas, vi muitas coisas, senti muitas coisas, e a igreja tem trilhado um caminho, eu diria, sem volta. Ela tem buscado simplesmente o poder e não a vontade de conhecer inteiramente o que Deus quer para nós, né? E não tem, assim, não tem esse entendimento de decifrar, de entender o que é, qual é a causa, o porquê, o tempo e o modo. Isaías, você é um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, e o que eu vou dizer aqui talvez não é nenhuma novidade para você, quanto apreciador, quanto estudioso das Escrituras. Existe um Deus que fala, mas também existe um Deus que faz, né? E o Deus que fala é também o Deus que faz. E muitas das pessoas só têm visto o Deus que faz, e não o Deus que fala, né? Todas as coisas que ele fez, tudo que ele criou, ele dizia, e viu Deus que era bom. Ele fazia e falava, né? Então, assim, muito difícil a gente entender, muito difícil a gente chegar nesse estágio de ver e também ouvir, escutar o Deus que está fazendo, né? Diante disso, a gente precisa entender algumas coisas, mas isso daqui a alguns minutos, talvez. O que eu quero dizer a você é o seguinte: a minha vida, a minha trajetória sempre foi dentro desta entidade, dentro desta denominação, chamado Cristão no Brasil, ou CCB, Congregação Cristã no Brasil, a qual tenho muita admiração e o respeito, mas assim, a gente vive o que Deus quer, né? A gente vive conforme a vontade de Deus, e quando eu saí, muitas pessoas me criticaram, como criticaram vossa pessoa também, e até palavras profanas contra a minha honra, xingando, enfim, minha pessoa, injúria, difamação, tantas outras coisas, mas eu não olhei para isso, né? Porque mais se ampliaria o projeto de Deus, se ampliaria a vontade de Deus, do que todos esses cordéis, todas essas amarras, todas essas correntes que está presa os que estão ainda, enfim, algemados pela religião. E diante disso, eu vivi muitas coisas, fui auxiliar de jovens, atendi busca dos dons, atendi culto oficial, movimento de oração, não sei nem quantos. Eu quero até registrar aqui, deixar diante desta fala, diante desta gravação, a minha lembrança, o meu sincero e fraterno abraço aos meus companheiros de longa jornada. A gente vivenciou tantas coisas maravilhosas. Isaías, você é um deles, né?
viajamos tantas vezes, coisas sublimes, a gente pôde apreciar, tocar, apalpar, ver com os nossos próprios olhos. Eu quero deixar aqui o meu abraço, minha lembrança, eu tive que fazer um rascunho. Poucas são as pessoas, mas para mim não esquecer, o Eduardinho Aroeira, de Mogi das Cruzes, que foi um cooperador de jovens que marcou essa região, era um violeiro, um homem de Deus, santo de Deus, a Patrícia, toda a sua família, o Beto Mindinho, tive a oportunidade de viver alguns momentos, movimento de oração e tantas outras coisas, o Felipe Dimbu, né? O David Poeta, o Maquininha de Osasco, esses três, Isaías, o Felipe, o David e o Maquininha, foram os meus padrinhos de casamento. Então, assim, foram pessoas muito próximas a mim já. Tenho um respeito, admiração muito grande pelo Maquininha, pelo David. O David é um dos maiores pregadores, eu diria, já foi, né? Não sei se ainda está na Congregação Cristã no Brasil. Aí vem o Elias do Jardim Mar, Taquaquecetuba, o Elias visionário, né? Esquizofrênico. Enfim, depois vem o Rundinei de Cajati, que é o Anjo Loiro. Depois vem o Gabriel da Rua 100, que foi o nosso companheiro, nosso amigo. Isaías, já falei, Maurício de Anadias, violeiro. Enfim, são tantas essas pessoas, Eduardo Suzano, conhecido como Coquinho. Mas, assim, eu passei alguns processos, não traz edificação a ninguém. Eu passei alguns processos muito conturbados dentro da Cristiano Brasil, lá com os meus 18, 19 anos. E, diante disso, fizeram a mim uma injustiça muito grande. Eu me senti muito lesado, atingido. Enfim, eu não tinha mais psicológico, não tinha, acho que espírito, para viver o que eu já tinha vivido. No ano, precisamente, de 2015, 2016, estaria definitivamente a minha saída acontecendo, esse processo de transição, saindo desta entidade, que é a Congregação Cristã no Brasil. E eu, possivelmente, estaria junto de você logo quando saiu o Ministério de Jandira. Você se lembra disso? Você sempre me convidou. Desde quando você foi, Danilo, tô indo para lá, bora? Stella Maris, e, enfim, todos os dias quase você me chamava. Eu me lembro que você, nessa situação de calamidade, provações e injustiça, você foi morar na minha casa, né? Morou junto comigo, com a minha família, fez comum comigo no Stella Maris, onde eu fui cooperador oficial, você esteve junto comigo, né? Trouxe muita alegria, ajudou eu levantar aquela obra. Mas as pessoas estão perguntando aqui, irmão Danilo, já entrou muitas pessoas, já tem muitas pessoas participando aqui, tá? Uma coisa que esse só entre nós dois aqui, acabei colocando no ar, mas eu vou fazer depois uma edição, vai ficar melhor, tá? Os que já estão participando, sejam muito bem-vindos, os irmãos que estão participando conosco. Alguém já perguntou aqui, irmão Danilo, conta aí como foi a sua mocidade, né? Como começou a participar dos grupos de oração, e como é muito importante isso daí para você na sua época, aquele povo. Porque você sabe, irmão Danilo, que de uma certa feita, esse nome Anjo Loiro pegou, né? Porque era do Rudinei de Cajati, depois veio pro Danilo. As pessoas falavam, ué, quem é esse daí? É o Anjo Loiro, é o Cajati ou é o Mogi, né? Então, nas orações, as pessoas conheciam você. O Rudinei é meu amigo também, porém, você é uma pessoa muito mais dinâmica, muito mais jovem, mais amoroso, brincalhão. O Rudinei, ele é muito maravilhoso, mas ele é bem centrado, bem calmo, né? Bem na dele. E você não, você já é uma pessoa extrovertida, você brinca com todo mundo. Eu lembro que você brincava com meu filho em casa, brincava com as crianças, então é uma alegria, né? Então fala para nós aqui, meu amado, como que era o Danilo nas suas orações, seus movimentos de oração, que você falou bastante o nome aí de orador, bastante profeta aí, né? Fala um pouco para nós aí. Eu diria que
o que eu vivi, né, o que nós vivenciamos. Se o irmão puder falar um pouquinho mais alto, fica melhor. Tá um pouquinho baixo. Tá ouvindo agora? Isso. O que eu vivi, talvez, o que nós vivenciamos, eu acho que nenhuma outra geração, não sendo egocentrista, não sendo, né, vaidoso, mas eu acho que nenhuma outra pessoa, nenhum outro tão jovem que está nascendo agora, vivendo, tem sua mocidade aí, poderá viver, né? Você é conhecedor do que eu estou falando. Tempos, eu diria que a gente vive tempos sombrios, né, Isaías? Começando pela tecnologia, começando por quem éramos. Não tinha este vício de mídia, não tinha este vício de celular, tecnologia, redes sociais. A gente estava um pouco mais fora dessa bolha de clique, de like, né? Like, dislike, compartilha. A gente sempre viveu este caminho de ver, acreditar, né? Movimento, glória, poder, virtude e tal. E lá, na minha mocidade, com os meus 17, 16, 18 anos, nós vivenciamos coisas sublimes. Por que eu digo que a mocidade, por que eu digo que os adolescentes não irá vivenciar, não irá abraçar este novo tempo, talvez esta continuidade que se iniciou muito antes de nós? Porque a gente caminha por um tempo muito difícil, a gente caminha uma dificuldade muito grande. Eu até hoje reconheço muito o valor que a congregação tem com os jovens, com os adolescentes. Mas assim, a gente está caminhando, trilhando para toda uma hegemonia cultural e, de certa forma, isso atinge todos os adolescentes, todas as crianças, né? Com tantas pautas identitárias, com tantas coisas abomináveis, e as pessoas vão se deixando levar, né? Há um índice muito grande que nos informa, nos sinaliza de que nas faculdades, os adolescentes enfim, seja menino, menina, entra e eles saem de uma outra forma, com caráter mudado, transformados, né? E se deixam levar pelo momento, se deixam levar por tudo isso. Eu me lembro que eu orei uma vez com Naldinho. Naldinho, eu não sei aqui dizer, não vou lembrar aqui de onde ele era, né? Eu sei que ele era da Baixada Santista. HPU. HPU, deve ser isso aí. Naldinho do HPU, região ali entre Caraminguava e Santos. É isso aí. Eu não sei se foi ele ou se foi Tiago do Boracéia 1, 2, algo do tipo assim, que na oração eles andaram, Isaías, com as pernas na parede. Nós vimos isso, nós vivenciamos, eu vi. E ele falava a nós, a gente orava 7 dias, 2 semanas no monte sem parar. Eu me lembro que ele falava assim para nós: vocês são fracos, vocês não servem para ser moço de Deus, mocidade de Deus, porque vocês não têm calo no joelho, vocês não gostam de orar, vocês são vaidosos, avarentos, egocentristas, né? Esse cara, eu não sei se é o Tiago, se é o Naldinho, não me lembro aqui, é um dos dois, ele orava 10 horas num dia, quando não tinha culto. Eram homens consagrados, dedicados à oração, santificados. E, enfim, a gente vivenciou uma mocidade muito maravilhosa, né? Movimento de oração, lembro que eu saía do movimento de oração, principalmente da região, na Zona Leste ali, Grande São Paulo. A gente saía no trem, com aquele comboio, aquela juventude toda, né? A gente saía em 10, 15 jovens, violão nas costas, aquela alegria, aquele desejo, aquele prazer. E saía de uma oração, terminava
2, 3, 4 da manhã, a gente entrava dentro do trem para ir para outro sentido. A gente saía, um exemplo, de Mogi, Suzano, a região, para a gente ir para Itaquá, né? Enfim, Itaquerão, pegava o trem, Zona Leste ali e ia embora. E chegava numa oração 7, 7h30, 8 da manhã e virava. Você quer ver coisa boa? Quando tinha um feriado prolongado como esse de carnaval, a gente, sabe, um linguajar das profetaiadas, capotava, né? Capotava uma oração atrás da outra. E, sem dúvidas, foi um tempo muito precioso. A gente viveu, eu vi muitas coisas que 1, 2, 3, 4, 5 horas a gente não tem tempo de contar, né? Eu diria a vocês que, aos jovens, fica aqui a minha opinião, fica aqui o meu conselho a todos vocês: sacrifique esta carne má, né? Sacrifique, sabe, todas essas vaidades, tudo aquilo que o mundo traz a vocês, e ore muito, se dedique muito àquilo que é de Deus, e quem sabe, eu acredito nisso, Isaías, que nós estamos vivendo um grande tempo de avivamento, mas eu não creio em um avivamento sem um alinhamento. Um alinhamento é a vontade de Deus para com o propósito do homem. Ou melhor, o propósito de Deus para com a vontade do homem. Precisa se igualar, precisa existir uma identidade diante disso. Acho que falta nos jovens, na juventude atual, falta identidade. Eles não sabem quem eles são, para onde eles estão indo, né? Muitos têm raízes, mas não têm asas. Os 2 filhos pródigos vivenciou o mesmo problema. A problemática era só uma. Um saiu e, quando voltou, o que estava dentro de casa, enfim, choramingou ali e fez todo aquele processo de falar para o pai que ele vivenciou, estava ali todos os dias, e o pai nunca tinha matado um bezerro cevado, enquanto o filho que voltou, pai fez uma festa. Então, assim, o que foi tinha asas, mas não tinha raízes. E o que ficou tinha raízes, mas não tinha asa. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa deste relacionamento, a gente precisa esclarecer, ampliar essa questão de identidade. A mocidade da atualidade precisa de uma identidade, saber quem vocês são, né? Para onde vocês estão indo. Aí vem diversos valores que a gente precisa ter toda a nossa existência: honrar o pai, honrar a mãe, enfim, honrar o seu líder, ser um homem dedicado, uma moça dedicada, um menino dedicado, e nisso Deus vai trabalhando, Deus vai... a obra de Deus, Isaías, eu tenho aprendido nos últimos tempos, né, nos últimos dias, que a obra de Deus é um caminho. A obra de Deus em nossa vida é um processo, é um ciclo. E eu tenho amadurecido muito. As pessoas até têm me comparado. Danilo não é o mesmo de antigamente. Antigamente a gente mudava a voz. Eterno Deus, Senhor. Não, a gente precisa ser nós mesmos, né? A gente precisa ser nós, a nossa identidade. Como, irmão Danilo, como nasceu esse nome Anjo Loiro? Como foi isso? As pessoas acham que eu quero plagiar, né? Plagiar Rondinei de Cajati. Isaías, eu sempre acompanhei o Rondinei, sempre tive um apreço muito grande pela vida de Rondinei. Tenho uma admiração, assim, sou fã número 1, talvez, dele. Falei com o Rondinei tem 3 dias atrás. Ele está morando, eu acho que é na França, algo do tipo. E tive com o Rondinei tem 3 anos. Ele veio na Bahia, a gente esteve junto, fomos participantes de um movimento de oração. Foi um momento assim, muito bacana, muito precioso. Então eu sempre acompanhei o Rondinei
lá em Cajati, quando era ainda cooperador de jovens e menores, você lembra disso? E sempre tinha aquela admiração, mas nunca fui aquela pessoa muito próxima a Rondinei de Cajati. Ele, deixar bem claro aqui, é o Anjo Loiro oficial, né? Esse nome Anjo Loiro que colocaram a mim, talvez foi uma cópia achando que eu era algo parecido do Rondinei, sem demagogia, sem mentiras, sem vaidade nenhuma. Rondinei é um, Danilo é outro, ainda que nome, me refiro a apelido, seja iguais, mas cada um tem aquilo que Deus deu e cada um tem um propósito nessa terra, caminhando, acredito que numa única vontade, sempre servir a Deus, né? E diante disso, já saindo da Congregação Cristã no Brasil, já no Ministério de Jandira, a qual pertenci a, enfim, 4, 5 anos, não sei. Depois viraria CCA, Congregação Cristã Apostólica, na cidade de Guarulhos, com Rodrigo Alves, ancião que até hoje é da CCA. Eu frequentei o Jardim Brasil, Guarulhos, por muito tempo. E ali tinha um caro homem de Deus, eu não sei falar aqui, lembrar o nome, sou muito ruim para isso, que era cunhado de Rondinei de Cajati, né? O Sampaio. Sampaio. Cunhado de Rondinei de Cajati, casado com Daniela, que é irmã de Rondinei. E Daniela... Então, e o Rondinei também é irmão do Varley, de Governador Valadares. Varley, de Governador Valadares. E aí, Isaías, o que aconteceu? Sampaio me conheceu morando no Jardim Brasil, Guarulhos. Eu morava na igreja, era tipo de um caseiro, jovem. E tomava conta ali, liderava os jovens, trabalhava com aquele pessoal. E aí, Sampaio disse para mim, nós vamos conhecer, tal dia, o pai e a mãe de Rondinei. Eu não sei dizer o nome também, tá? E me levou, próximo da região de Tiradentes, não sei ali. E nós saímos do Jardim Brasil com Dani, a irmã de Rondinei, e fomos lá. Depois eu fui entender que o pai e a mãe ainda eram da Congregação Cristã no Brasil, inclusive o pai dele sempre foi porteiro, mais de 35 anos de porteiro da congregação. E, enfim, conheci o pai, conheci a mãe, me abraçaram demais e me chamava de neto, porque tinha uma coincidência, talvez, nos traços, muito assim, próxima de Rondinei de Cajati. Tiraram foto, fez vídeo, fizeram chamada de vídeo ali com Rondinei, e conheci Rondinei, aliás, já conhecia, mas nunca fui tão próximo, né? E ficou essa coisa gostosa, isso foi pegando. Depois começaram a falar que era filho de Rondinei e tal. E Dani sempre teve consideração, a irmã de Rondinei, sempre me chamava de sobrinho e tal. E depois que eu fui aprender a tocar violão, aí foi parecendo mais ainda, né? Comecei a tocar aqueles hinos que Rondinei tocava, em especial que ele, eu acho que ele é o compositor do hino, aquele que fala do vento. Me lembra aí? O cooperador da Congregação Cristã no Brasil falou aqui, ele está aqui acompanhando nós, ele disse assim, o nome dele é André, de Itapevi. Ele falou que foi cooperador oficial durante 12 anos, ele atendeu na Congregação Cristã no Brasil. Mas, nos dias atuais, a congregação só tem lata vazia, não está mais como era. Foi mais ou menos aquilo que você estava tecendo aí, dizendo que talvez essa geração que está chegando não alcançará o que alcançamos lá atrás, né, naquele tempos bons de oração. Eu disse que você, por certo, deve ser então o segundo anjo loiro. E nós temos o terceiro anjo loiro também, né? O terceiro anjo loiro que foi chamado aí de anjo loiro foi o nosso querido irmão David Poeta, foi chamado também de anjo loiro. E o quarto anjo loiro foi também um grande profeta de Iperó,
Esse daí é o Flavinho, Flávio Nogueira, que também foi chamado de anjo loiro. Mas tem anjo loiro, hein? É uma casta, né? Rapaz, Será, se tivesse será que todos três esses Isaías de Morato, já pensou? Só tem um, hein? será que todos esses anjos loiros, todos esses anjos loiros, né, são enviados ou caídos? Olha, eu amo o dom de Deus e também amo as pessoas, né? Eu amo as pessoas. Então você mesmo sabe que quando as pessoas estão nas piores situações, sempre vem às minhas mãos e eu, como um catador de latinha, busco cada pessoa. Então eu vejo, por mais errado que a pessoa seja, por mais denigrido que a pessoa esteja, mais destruído, você sabe que eu sempre vejo uma coisa boa, uma luz no fim do túnel para as pessoas. Então eu creio que tanto o Anjo Loiro 1, que é o Rudinei de Cajati, como o Anjo Loiro 2, que é o Danilo de Mogi, como o Anjo Loiro 3, que é o David Poeta, como o Anjo Loiro 4, que é o irmão Flavinho de Sorocaba, os 4 já não pregam mais na Congregação Cristã no Brasil, mas são pessoas que andam com o Senhor dentro do coração. Não estão mais pregando no CNPJ da instituição Congregação Cristã no Brasil, mas continua pregando o mesmo evangelho de Jesus Cristo, que é o que importa. Então, essa história de anjo loiro era muito bom para um grande marketing dentro da congregação. Mas não estão mais dentro da congregação, esse marketing claramente que acaba. Vamos voltar para a tua vida. Você foi embora de São Paulo para Bahia. Chegou em Bahia, encontrou uma corajosa, casou, né? Encontrou uma corajosa, casou. Deus preparou filhos gêmeos. E hoje eu fiquei sabendo que você estava fazendo até televisão aí. Você estava na televisão, você estava chique, né? E depois rádio também. Você é uma grande voz aí no estado baiano, no estado da Bahia, nessa região sul. Você é uma das maiores vozes. Conta um pouco para nós quem é esse Danilo aí, esse dom maravilhoso que explodiu aí na Bahia, meu filho. Isaías, eu acho que toda a nossa vida, né, toda a nossa existência, ela está envolvida na comunicação. E como eu estava falando sobre identidade, a gente precisa se achar onde é que Deus nos quer atuando, enfim, sendo, e fazendo sempre com excelência, se dedicando, fazendo o que gosta. Não adianta nada eu montar um carrinho de hot dog, sendo que Deus me quer, minha vocação, talvez o propósito de Deus na minha vida, a vontade do Eterno, seja atrás dos microfones, anunciando, sendo um comunicador, e por aí vai. Então, tenho encontrado essa identidade há já mais de 5 anos, me dedico à comunicação. Como bem disse, bem colocou você, passei por diversas coisas, diversos momentos, diversas dificuldades, né? Foram ciclos trabalhosos. Estou lançando daqui a alguns dias o meu 3º livro, que se chama Meus Passos Entre Estradas, minha biografia, a história de um menino sonhador com os pés descalços, que conta desde minha pequeninice, desde quando eu era menino, franzino, pequeno, sem futuro, e até os dias em que eu vivo. Fala também, falamos sobre, eu trato sobre os meus filhos, sobre tudo aquilo que Deus tem me dado, toda essa herança, minha família, enfim. E o primeiro que eu lancei foi um livro inspirado nas Escrituras Sagradas, se chama A Imortalidade,
A Palavra é Tempo, o Silêncio é Eternidade. O segundo foi uma biografia de um homem muito conhecido aqui na nossa região, nossa cidade, um piloto que sofreu, caiu, enfim, não morreu, e que se chama Asas da Esperança, né? Então, assim, eu acho que escrever, se comunicar também é uma forma de se comunicar, ser um escritor, ser um historiógrafo, eu acho que também é uma forma de se comunicar, poetizar, ser um poeta, e daí por vai. Agora, você falou que eu cheguei à Bahia depois de muitas coisas passar, viver, depois do Rio de Janeiro, precisamente cidade de Resende, se eu não me engano, e vim para a Bahia, cheguei na Bahia lá em meados de 2016 para 2017, já conheci a minha atual esposa, nos conhecemos, melhor dizendo, no estado de São Paulo, vim morar para cá, chegando aqui, passei alguns perrengues, né? Passei algumas labutas, muito difícil também, lembro que foram 10 meses de desemprego, e foi nascendo essa paixão pela comunicação, comunicar, está em mim, está dentro de mim, e gosto muito de falar, né? E fui me aperfeiçoando, estudando, aprimorando, buscando entender um pouco mais sobre oratória, dicção e sobre se comunicar realmente. Eu acho que a gente se dedicando, aprimorando o que a gente está designado a fazer, gosta do que faz, eu acho que sai legal, sai bem feito e dá certo. Então, busquei isso. Hoje, eu, como disse você, tenho esta voz emblemática, né? De certa forma, uma voz carismática. Iniciei no rádio aqui em Guanambi com meia hora de programação, uma rádio que no ano passado foi a segunda rádio mais ouvida na cidade de Guanambi, que tem 100 mil habitantes, e em toda a região circunvizinha, que tem aí 27, 30 cidades que nos acompanham. Então, iniciei com meia hora, fazendo alguns gracejos ali, imitando, imitações, um programa de entretenimento. Fui buscando ser mais, né, fui galgando, passei para 1 hora, depois de 1 hora vim a 2 horas. Hoje tenho 2 horas de programa, e a minha missão em 2022, a minha missão como comunicador, como, enfim, radialista, jornalista e tantas outras coisas que as pessoas podem denominar, né, abastecer o campo do debate público, convencer as pessoas de que elas foram enganadas, estão sendo enganadas, enfim, eu acho que nós precisamos mais do que nunca refutar, contrapor toda esta hierarquia moderna, todo este projeto retrógrado, né? Todo este projeto que, enfim, ceifou o futuro do seu filho, do meu filho, dos nossos filhos, roubando este país. Foram tantas coisas, né? Se a gente for falar aqui, então é sobre isso, sobre alertar os eleitores. Como voz de Guanambi de 100 mil habitantes, você como televisor, você como apresentador, que fazia programa na televisão, você que faz hoje a voz da rádio da Bahia, você agora em público está dizendo para nós que a humanidade, que o povo foi enganado. Irmão Danilo, o que você quer dizer com isso? O que nós entendemos com isso? O que você quer colocar na nossa mente, sendo uma voz tão poderosa e potente hoje, nessa classe que você é? Fomos enganados do quê? E do que teremos que acordar para não ser mais enganado? Fala para nós. Isaías, 2022 é o ano da persuasão, é o ano de persuadir de forma respeitosa, de forma verdadeira, todas as pessoas de bem, não é?
todas as pessoas que vivem num país chamado Brasil, né? E quando eu me refiro a pessoas que foram e estão sendo internadas, eu me refiro de uma elite ateísta, uma elite comunista, uma elite, sabe, totalitária, uma elite que rege todo um sistema que carrega uma cartilha sobre as mãos de pautas, eu diria, demoníacas, pautas abomináveis, que querem transformar o país, Brasil, um país, sabe, prisioneiro, querem transformar-nos em prisioneiros e transformar o país numa prisão luxo. Eu me refiro a pessoas desprovidas de caráter, passado limpo, conduta ilibada. Eu me refiro de pessoas que roubaram os brasileiros. Eu me refiro desta corrente, deste projeto retrógrado, né? Enfim, que implantou, de certa forma, na cultura brasileira, uma hegemonia cultural que está na Netflix, está na Rede Globo, está na televisão, está em todos os lugares, está na faculdade, está na escola, e que, ao menos a gente pensar, se a gente tivesse olhos para enxergar o quão mal faz isso, e, enfim, tem toda uma linha geológica, tem toda uma linha que traça todo o nosso momento, tem toda uma linha, eu diria, histórica, né, se a gente for aprofundar aqui, desde Karl Marx até os dias em que nós vivemos, mas assim, tudo isso é uma guerra, e jamais a gente pode dar por derrotados. Então, quando eu digo que 2022 é o ano de persuadir as pessoas, de mostrar a elas que elas foram enganadas, mais do que nunca, nós precisamos ser amantes da verdade, né? Nós precisamos carregar a verdade em nós, e com números, com fatos, com argumentos, enfim, com contestações relevantes, com opiniões que realmente edificam as pessoas, nós precisamos levar a essas pessoas tudo isso que está acontecendo. Eu vou dar aqui um simples flash do que eu quero, talvez, levar às pessoas que estão nos assistindo o seguinte. Nós temos assistido nos últimos dias, se vocês não têm assistido, agora vai ficar ciente, de que um candidato à presidência da República, sendo mais objetivo, com objetividade, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que já foi presidente do Brasil, que nunca foi pelos evangélicos, nunca foi pelos cristãos, e, enfim, dizendo ele, sua herança como Dilma Rousseff, que deveria fazer, deveria fazer compactuações, deveria ser alienados a tantas coisas, até com um demônio, para chegar a uma presidência da República, nunca foram próximos aos cristãos, nunca foram próximos aos evangélicos. Estão agora, recentemente, contratar o pastor, que para mim, eu não sei se é um pastor, chamado Paulo alguma coisa, não sei, Paulo Marcelo, que dizendo ele que fala em nome das Assembleias de Deus, em Ser Madureira, Braz e tantas outras. Isso repercutiu de forma muito, oportunista, né? Porque como Isaías, como um cristão, um homem de Deus, pregador da palavra, né, incentiva o seu rebanho, incentiva toda uma nação a caminhar por um caminho abominável. Eu não me refiro diretamente à pessoa do candidato, eu não me refiro aos teus aliados, os teus tentáculos, eu não me refiro aos que estão à sua volta, eu me refiro ao projeto retrógrado, eu me refiro ao projeto abominável que carrega nas mãos, o projeto de aprovação do aborto, o projeto de aprovação do homossexualismo, do LGBT. Então, assim, não tem como comungar, sabe? É uma coisa assim, muito incoerente, distinta do que toda uma civilização foi construída. O que eles querem é destruir os valores morais, né? Me desculpa aqui, os valores morais de toda uma civilização, né? Eles querem destruir tudo e transformar o país num país lúgubre,
um país desprovido de fé, entendimento, graça e tantas outras coisas. E aí o Paulo Marcelo, sendo pastor há tantos anos, vi tantas pregações deste homem, ele agora foi contratado pelo Lula para ser essa ponte, para fazer até podcast para os evangélicos, enfim, e para atrair os evangélicos a Lula, né? Eu não quero aqui denominar ninguém com crachá político, eu acho isso muito infantil, quem se denomina, se denomina direita, de esquerda, mas veja bem, espera lá, a gente tem bandeiras a defender, a gente foi construído com valores, a gente é pai de família, a gente crê em Deus, a gente quer liberdade de cultuar, né? Então, assim, como aceitar tudo isso, ficar calado, como ver as pessoas sendo enganadas, né? Sendo, sabe, tem todo um aparelhamento de Estado, tem todo um aparelhamento jurídico, tem todo um aparelhamento de tantas coisas, esta oligarquia que me refiro, esse povo, que só eles, né, tramam tudo, projetam tudo, e o projeto é dinheiro, é tudo por dinheiro, vivem por dinheiro, já dizia Tiago, que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? E Deus nos livre de viver numa Argentina, no México, no Peru, numa Bolívia, Deus nos livre de viver em uma Rússia como um país que tem um ditador. Afinal, Vladimir Putin é um dos ligados a Lula e tantos outros seus asseclas deste sistema. Então, assim, quando eu me refiro a isso, de que eu vou persuadir as pessoas, sendo uma voz emblemática, sendo uma voz que leva através das linhas sonoras do rádio, através da comunicação, eu acho que o meio que a gente tem é isso, a gente precisa ser verdadeiro, levar a verdade, ainda que custe caro, mas eu tenho algo comigo que é assim, a gente precisa fazer o certo sem esperar que dá certo. Acho que é isso. Acho que é por esse caminho, entendeu? Qual é o rádio que você trabalha? É jornalístico? E você fala esses temas no rádio ou não? Sim. O nosso programa definitivamente, eu diria minimamente, a gente trata as nossas pautas, são pautas assim, nacionais, né? São pautas que nenhuma outra rádio, talvez, nenhum outro programa, fala em todas as 5 rádios que tem em nossa cidade. Nós temos 5 rádios, eu estou ligado ao corpo profissional, ao corpo técnico operacional da 104 Rádio Cidade, né? É uma rádio comunitária, uma rádio que tem sua ampliação, tem o seu campo, caiu já na graça do povo, completa esse ano 20 anos de história, e pessoas maravilhosas ao meu lado, profissionais competentes, e eu não vivo nessa redoma, não vivo nessa bolha de criticar a prefeitura, rua esburacada e tal. As minhas pautas são mais pautas nacionais, internacionais. A gente sempre, sabe, posicionando as pessoas. É um programa jornalístico, um programa multifacetado, um programa 3 em 1, que sempre trabalha com a verdade, sempre trabalha com opinião. Um programa muito opinativo, tem muita opinião. E a gente não tem essa preocupação de levar os ouvintes um produto finalizado, um produto feito, perfeccionado, talvez, por outras pessoas. A gente opina, a gente constrói uma crítica, sempre com um olhar crítico, mas nada militante, né? A gente não milita em favor do A, do B. Tem aplicativo a sua rádio? Já indica que as pessoas de todo o Brasil podem te ouvir. Tem aplicativo, tem, acho que em todas as plataformas, tem como assistir pelo Google, né? Colocando Rádio Cidade 104,9 FM, pelas minhas plataformas digitais, canal do YouTube também, a gente sempre transmite todos os programas na medida do possível. Instagram, Facebook, o YouTube, sempre o @Danilo Birnfeld. É isso aí. Maravilha. Vamos voltar à igreja. Você está em qual igreja hoje, meu irmão Danilo? Isaías, a gente tem aprendido nesse caminho de maturidade que a gente
não precisa estar dentro de um templo para ser a representatividade de igreja, né? Logo, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo, né? Porque entendemos à luz da palavra do Evangelho que igreja não é cadeira, não é tribuna, não é culto, não é, enfim, não é instrumentos. A igreja somos nós. Nós somos a quarta representatividade, nós somos a materialidade de um Deus invisível que, enfim, soprou em nós. E, por entender isso, a gente sempre caminhando na vontade de Deus. Logo, assim, eu posso ser igreja, você pode ser igreja, mas nós não representamos só uma igreja. Uma igreja, ela precisa de uma junção, ela precisa de um corpo, ela precisa de pessoas que somam, né? E eu tenho, né, entendido isso de uma forma muito clara. Vou dizer aqui, com muita sinceridade a você, propostas para ser líder de igreja não tem faltado, mas eu, assim, tenho dedicado minha vida justamente nessa busca de ser um ser humano melhor, porque a nossa maior dificuldade, Isaías, eu diria a você, nos nossos dias, a gente aprendeu de tudo, né? A gente aprendeu a pregar, a gente aprendeu a atender culto, a gente aprendeu a ser homem de Deus, a gente aprendeu a ver milagres, sinais, maravilhas, prodígios, a gente aprendeu de tudo, mas a gente não aprendeu a ser pai como deveríamos, a gente não aprendeu a ser esposo. Então, eu tenho certeza, quem acha não tem certeza, eu tenho certeza de que toda a nossa espiritualidade é para transformar a nossa materialidade. E nós precisamos, mais do que nunca, materializar essa espiritualidade que a gente tenta buscar, né? Porque, assim, nós não vamos encontrar no mundo um mundo que, enfim, nós precisamos. Agora, nós precisamos nos tornar as pessoas que o mundo precisa, né? Então, assim, hoje eu frequento com minha família uma entidade, frequento uma denominação, igreja só existe uma, a Igreja de Cristo, e hoje eu frequento uma denominação, uma entidade ao qual tenho respeito, admiração por todos os líderes, eles, de forma recíproca também, me consideram muito, tenho liberdade espontânea do espírito, né, aquilo que Deus me faz sentir, contar alguma coisa, pregar, enfim, liberdade como todos, que é uma igreja chamada, uma denominação, ou melhor, um CNPJ chamado Videira, né, aqui no centro da cidade. Uma igreja grande, uma igreja viva, uma igreja, enfim, que tem diversos membros, e tenho, assim, para ser bem claro, e bem resumidamente, tenho uma empatia com praticamente todos os líderes da cidade, e todos querem que a gente está ali nos cultos, né? Mas a gente não tem como se desdobrar, né? Então é isso, eu acho que mais do que a gente procurar estar numa igreja, a gente precisa ser igreja, e a gente precisa ser parte de um corpo amadurecido de Cristo. Certo? Eu tenho uma palavra para falar. Primeiro, eu queria que a pessoa do canal Qual é a Sua Felicidade? Por gentileza, põe o seu nome, de onde você é, para mim saber. Do começo ao fim, está fazendo algumas perguntas para você, né? E uma das perguntas é: Danilo, fale sobre as palestras, quais os temas que você aborda. Bom, essa pessoa está perguntando isso. Outra pessoa, o Paulo, já disse para mim: Isaías, por gentileza, corta esse assunto, porque saiu do assunto de vida eterna. Então, ninguém quer militar, se embaraçar com as coisas dessa vida, o irmão disse aqui. Então, presta bem atenção. Tanto A como B, são entrevistas, uma podcast da vida do nosso querido e amado irmão Danilo.
Então, ele está contando para nós como que foi desde o começo da sua trajetória até chegar nos dias atuais, né? Claro que queremos ouvir alguma coisa, outros querem ouvir outra coisa, mas, na verdade, precisamos entender e ouvir o que está acontecendo na vida do nosso amigo e irmão Danilo, tá bom? Então, com todo o respeito que temos ao irmão Danilo e também às pessoas que estão junto de nós aqui, né? Nós estamos querendo entender um pouco da história do nosso amigo e nosso irmão Danilo, que hoje ele falou que a igreja somos nós, porém ele vai em um salão, a nave de um templo, né, que se chama Videira, congrega hoje na Videira. Uma comunidade de fé, né? Oi? Uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé. Então, já mudou a liturgia da onde você veio, está totalmente mudada, né? Claro, totalmente mudada. Então, nós queremos entender um pouco sobre o irmão Danilo. E ele está contando para nós, né? Sobre o que ele entrou aqui na esquerda ou direita da política. Claro que isso não importa para mim, não importa para você, não importa para ninguém, ele só está colocando um ponto de vista do que ele fala para mais de 100 mil pessoas que ouvem, né, a tua programação na rádio. Então, se servir, maravilha. Se não servir, descarte. Ele só está contando qual é a voz, né? Porque nós perguntamos para ele, ele falou que nós estamos todos enganados, né? Fomos enganados. Aí nós perguntamos, enganado do quê? E ele expôs o seu pensamento dentro do que acredita, e se é certo ou se é errado, se é verdade ou se é mentira, é a vertente dele, e nós temos só que respeitá-lo, né? Então, prossiga para nós, por gentileza, irmão, que daqui a pouco nós vamos finalizar, tem bastante irmãos aqui na live. A tua vida espiritual, na saída da congregação, conhecendo esta nova denominação, esse povo congregado, esse novo ritmo, você acha que você está mais perto da espiritualidade com Deus, mais firme, sentindo Deus na alma, ou antes você sentia mais? Fala para nós. Isaías, primeiro de tudo, eu acho que precisa ficar uma coisa bem clara aqui, a gente não está construindo uma teia. A gente, neste processo, neste caminho aqui que a gente está fazendo, né, a gente comungando virtudes, aprendizados, testemunhos, esta mesa preparada, eu acho que é bem claro isso, notório, que a gente não está querendo tecer aqui uma teia. A gente tem um único objetivo, pelo menos eu, de construir uma rede. Uma rede, ela sempre foi e sempre será coletiva, né? Uma teia, ela sempre foi e sempre será individual. Perceba que quando um bicho cai numa teia, logo ele morre, é tragado, né, engolido pela aranha, e dali ele não sai. Nós não queremos uma teia, nós queremos uma rede que traz resultados e, acima de tudo, uma rede coletiva. Você me perguntou se eu estou mais próximo da espiritualidade. Precisa ficar claro aqui uma coisa que é plantado, pregado nos púlpitos congregacionais, nas igrejas, né? Muito bem. Então, assim, precisa ficar bem claro, né, a você que está me assistindo neste momento, você que está chegando por aqui agora, você que já está desde o início dessa live, o meu muito boa noite, a minha saudação, meus cumprimentos, meu respeito, minha admiração por você, o meu agradecimento por você ter essa paciência de estar nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigado. E eu acho que precisa ficar assim bem claro para todos nós que nós somos a materialidade
que representa o amor de Deus, né? Nós somos a quarta expressão, como igreja e como corpo, que juntos, unificados, traz a existência, a materialidade do que é Deus, o que é uma existência humana. E é pregado nos púlpitos, é pregado nas igrejas, de que Jesus está lá em cima, né? E que nós devemos atraí-lo e buscar Jesus se a gente quiser viver uma espiritualidade. Eu não creio, eu já criei dessa forma. Eu não creio desta forma porque nós somos criatura de Deus, logo somos feitos pelas tuas mãos, pelas tuas digitais. E se nós quiser encontrar Deus, ampliar esse campo da espiritualidade, a gente só precisa buscar dentro de nós, dentro da nossa interioridade, Deus. Porque Deus não precisa estar lá em cima para me buscar Ele. Jesus não precisa estar lá em cima para me buscar Ele. Jesus só precisa estar dentro de mim. Deus só precisa estar dentro de mim porque logo eu sou criatura, você é criatura, nós somos criatura, né? Então, quando eu digo que nós somos a materialidade de um Deus Espírito, um Deus que tanto pregado, tanto devotado, tanto adorado, tenta ser humano, tenta mostrar ao homem que ele quer ser homem, não quer ser Deus. Vou explicar a vocês. Quando Deus nos criava, quando Deus nos fazia, quando Deus criava todas as coisas, Ele dizia, haja. Ele dizia, haja, e acontecia. Haja luz, haja água, haja expansão, separação, e foi criando. Haja é expressão de poder, poder de Deus. Quando Ele disse, façamos, foi expressão de vontade. Expressão de vontade. Então, queridos, fique bem claro isso. Tudo o que Deus fez, Ele não fez necessariamente com o teu poder. Mas tudo o que Deus criou, Ele fez com sua vontade. Por isso que nós somos a vontade. Nós somos um produto final, né, de uma experiência invisível que foi materializado por uma forma visível. Certo? Então, se alguém quer ver Deus, que seja vista através de um ser humano como eu, como você, como nós. Porque eu tenho percebido que as pessoas têm dito assim, eu quero ver Jesus, eu quero encontrar Jesus, eu quero vê-lo, eu quero subir, tal. Mas o primeiro anjo que apareceu aos discípulos, não me lembro aqui onde foi, mas alguém disse aos discípulos, por que olhas para cima? O mesmo que foi a de vir. Nós temos um equívoco de querer subir, enquanto ele vai descer, né? Então, assim, Isaías, nós precisamos mais do que nunca, eu acho, sair desta bolha de querer ser tanto espirituais, quando Jesus, lá na rua que a gente mora, passando fome, né? Estive com fome e deixe-me de comer. E aí? Será que realmente a gente está vivendo? Talvez, Isaías, talvez assim, para ficar bem claro sobre o quão espiritualidade é tão complexa e ao mesmo tempo tão fácil de entender, numa rua onde tem diversas igrejas, onde tem diversos templos, diversas entidades, diversos tudo. Depois da gente cantar diferente, depois a gente pregar diferente, depois a gente orar diferente, nós deveríamos nos encontrar em um só lugar, em um só restaurante nessa mesma rua. Porque nós seríamos alimentados por um único desejo, a fome. E nós nos encontraríamos em um único lugar. Você sabe qual foi o maior desejo? Você sabe qual foi o maior problema, Isaías, na atualidade, de todos os evangélicos, todos os cristãos, foram criar grandes igrejas, ao invés de ser uma grande igreja, né? Hoje, eu falo isso com muita lucidez, com muita certeza.
nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas vazias. Quando as pessoas estão entrando dentro da igreja para alimentar o eu, ao invés de ter o propósito e saber qual é o compromisso do nós. Porque nós fomos criados para nós. Nós fomos feitos para nós. Né? Então, assim, é tão nítido isso, porque é Pai Nosso que estás no céu, é nosso. Eu sempre falo isso daí no culto do meio-dia. Pai Nosso, que ele não é meu, nem seu, ele é nosso. Nosso. Ele não tem propriedade de um lugar só. Um minutinho só, irmão. Um minutinho só. Aquela pessoa que ficou mandando a mensagem desde o começo, está aqui até o final, agradeço essa pessoa maravilhosa. Ela diz assim, ó, meu nome é Dayana e sou de Jacareí, São Paulo. Cresci em Guararema, né? Vizinho de Mogi das Cruzes. Eu acho que essa pessoa já te acompanhou, é uma pessoa que já conhece um pouco do seu trajeto. Como já vai dar meia-noite, já estamos aqui 1 hora, 2 horas e pouco conversando, né? Para minha vontade era de ficar direto com você aqui, mas claro, você precisa descansar, eu também preciso descansar, as pessoas também. Para mim foi um prazer receber você, saber de tudo sobre a sua vida, saber de tudo o que está acontecendo, quem foi essa pessoa maravilhosa, né? Para muitas pessoas que já te viram só por fita, por CD, outros por pendrivezinho, ouvindo você, ouvindo as suas declamações, ouvindo suas pregações, ouvindo os hinos avulsos que você cantava, nessas poesias, coisa maravilhosa, né? Vendo aquelas cambalhotas que você dava, eu lembro das suas cambalhotas, né? Então, agora saber um pouco de você, né? Olha lá, uma pessoa falou aqui, ó, José Wellington, falou assim, fala da visão que você teve, Danilo. Qual é essa visão, Danilo? Só para a gente terminar aqui, veja bem, eu quero ser assim bem sucinto, bem objetivo, para não tomar o tempo de ninguém. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, nós precisamos assumir nosso compromisso quanto corpo de Cristo amadurecido. As pessoas estão dentro das igrejas querendo a cura, querendo milagre, enfim, elas estão estacionadas no deserto, porque o deserto é lugar de provisão, é lugar de milagre, mas elas não têm o menor interesse de adentrar a terra prometida. Elas não saem desta bolha, elas não saem desta redoma, elas não saem, elas não escutam outra voz a não ser a voz, o grito dos escolhidos e o grito da conversão, né? Só vive isso. Eu quero dizer a você o seguinte, que nós, por muito tempo, fizemos muita coisa errada. E eu diria que ainda hoje as pessoas fazem muitas coisas erradas. Se existe uma coisa abominável, se eu fosse decifrar a vocês o que é pecado, eu diria que partir o pão e comer primeiro e repartir depois é pecado. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos entender quem é o próximo em nós. Nós precisamos disso. Isaías, existe tanto eus dentro das igrejas que não há espaço para o nós. Até a nossa forma de evangelizar é errada. Porque se nós pegar 3 pessoas, é o tu, o ele e você. E aí nós, sabe, veja bem, olha o que as pessoas estão fazendo. Eu vim a você dizer a você que tu está longe dele. E se ele ou você não se render a ele, logo tu, que não sou eu, será lançado no inferno. Porque tu não acreditou nele. Ao invés de a gente levar as pessoas, não é escolha. O evangelho não é escolha. O evangelho
é uma luz, é um caminho que precisa ser aberto na vida de todas as pessoas. E as pessoas que estão lá fora, no mundo, sabe, essa prostituta que é criticada, esse feiticeiro, este macumbeiro, este bêbado, este mendigo, sabe essas pessoas que estão aí fora, que as pessoas falam assim, Deus vai completar a obra na vida, sabe, essas pessoas jogadas na sarjeta, elas fazem parte de uma mesma família, elas fazem parte de um mesmo corpo, né? E nós estamos anunciando o Evangelho como opção. Opção, o Evangelho não é opção. O Evangelho é um retorno de volta para casa. O Evangelho é algo que precisa ser, sabe, esclarecido nas vidas das pessoas. Então, assim, a gente vive tanto eu que não há espaço para nós. Não há espaço para nós, né? A gente está muito preocupado em adorar, poder, virtude e tal. Deus tem me dado essa consciência, eu vou deixar claro aqui a vocês, Deus, Isaías, Deus, Ele não está preocupado com a nossa adoração. Deus não quer a nossa adoração. Ele não precisa disso. Se Deus, que fez todas as coisas, precisasse ser adorado por nós, miseráveis humanos, pecadores, seria um Deus com crise de identidade. Seria um Deus com crise de poder. Por que ele precisa ser reconhecido por nós, que somos menores que ele? Sabe por que ele não precisa da nossa adoração? Porque o pássaro louva, a planta louva, tudo louva. Tudo cria, tudo faz, tudo enaltece, tudo declama, tudo mostra a sua grandeza, né? Deus quer de nós o nosso relacionamento, a nossa proximidade. O maior desejo de Deus, Isaías, era fazer do Jardim do Éden a cidade do Pai Nosso. O maior sonho de Deus era fazer de Adão e Eva uma grande comunidade. Mas, infelizmente, não aconteceu. Porque tudo se estabelece através de um relacionamento. E as pessoas estão, sabe, neste intuito, as pessoas estão neste rito de que fé é para melhorar a minha, a sua, a nossa vida. Fé nunca foi para melhorar a vida de ninguém. Quando a fé, Isaías, não é usada em favor da vida do próximo, isso não é fé, isso é crença. A fé, ela só é fé se é produto de amor, embalado de fé. Então, toda a fé, ela vai ser provida, ela vai ser munida de amor. É por isso que o amor de muitos se esfriará. E aí a gente traz aqui uma pergunta, porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, encontrará fé? A fé, que alguém pergunta, é o amor que está se arrefecendo no coração da humanidade. Né? Nós queremos levar seguidores para Deus, mas nós não queremos os seguidores de Deus na nossa vida. Nós não temos tempo para o próximo. Nós não temos tempo para ser igreja. Nós não temos tempo para alimentar quem nós deveríamos alimentar. Né? Então, assim, é algo tão, sabe, é tão relevante os nossos dias, e a igreja deveria ter esse entendimento. Né? Amém. A fé, o irmão Alexandre de Franco da Rocha está saudando você aí com a paz de Deus. Quem é? Irmão Alexandre de Franco da Rocha está te saudando com a paz de Deus. Amém. Não sei. Pode voltar. Então, assim, a fé é algo mútuo. A fé, as pessoas têm aquela mentalidade de escravo. A fé é para me dar um carro bom, uma casa boa, para mudar minha vida, mudar minha história. A fé não é para isso. A fé é para tornar você um homem mais preparado para dias difíceis. A fé não é para dar uma esposa que você sonhou. A fé é para te fazer um esposo que ela precisa, mesmo ela não sendo uma mulher que você sonhou. A fé é para isso. Você entendeu? Então... Muito bom, muito bom. Uma ideologia muito agradável
Para muitas pessoas não vão gostar, claramente, da sua ideologia, outras pessoas vão gostar, vão amar. Eu aprendi a respeitar todos, entender todos e acreditar em todos. Do jeito que você encontra Deus, ali é o jeito que você será feliz. Então, eu fico grato da de eu ter te convidado aqui, você ter aceitado, de saber um pouco da tua história, de ver tudo o que aconteceu na tua vida, desde a tua mocidade, até você chegar nesta pessoa que você é hoje. Um homem escritor, um homem à frente aí de 100 mil pessoas na fala, radialista, teve na televisão aí da Bahia, uma pessoa de uma alta inteligência, muito fora de sério, e fico grato de você vir nesse humilde canal meu aqui, esse simples canal, e dar esse tempo precioso seu para nós entendermos um pouco mais do que é fé, do que é amor, do que é ser humano, do que é verdade, e cremos que muitos que vão ver isso daqui vão pensar um pouco mais, no seu dia de amanhã, como será feito. Em vez de só ir na igreja pedir, ou só adorar, ou só buscar a Deus por querer alguma coisa, ir de alma e fé e se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou aquele barro que o Senhor fez com as mãos, então estou aqui nas tuas mãos, na mão do oleiro, Bom, quer deixar suas últimas palavras, seus agradecimentos, suas saudações? Pode falar, irmão Danilo. Sim, muito assim, muito grato, muito feliz por tudo que Deus tem nos proporcionado, tem feito a nós, esse tempo ímpar, este momento precioso, esta mesa de comunhão. Nós estamos ligados pela onisciência que une os irmãos, esta comunhão. E só assim, para a gente finalizar a questão da visão, não deixar ninguém por esquecido, saindo logo transição da congregação cristã no Brasil, não sei se foi um sonho, se foi uma revelação, o que foi, eu entrava dentro do Brás, todas as portas se fechavam, era uma reunião ministerial. O Brás, para quem conhece, é uma igreja que cabe mais de 5 mil pessoas, galeria e tudo mais. Era uma reunião ministerial, os 12 anciães estavam no banco do ministério, a igreja estava lotada, todos os bancos preenchidos. Só eu ouvia e só eu via, só eu via e só eu ouvia tudo o que acontecia. Descia 20 homens de preto dentro da congregação, dava um vento muito forte, batia todas as portas. E, enfim, as portas se fechavam, os 20 homens de preto iam descendo. Conforme eles iam descendo, onde eles passavam ia ficando preto, as paredes. E quando eles chegaram próximo da nave, próximo do púlpito, onde acontece toda a tramitação, todo o processo litúrgico ali, o culto, Cláudio Marsola ia descendo, que eu acredito seja presidente ainda da congregação, ia descendo as escadas, que em cima é a administração, se não mudou, com os papéis embaixo do braço. Ele passava perante os 11 anciães, e quando os 20 homens de preto, eram 20 homens de preto, número 20, quando 20 homens de preto aproximavam de Cláudio Marsola, perguntava para ele: quem é Cláudio Marsola? Ele levantava a mão para os 11 anciães e dizia: não, eles querem falar comigo. Pera. Os irmãos iam levantar e Cláudio Marsola se pôs adiante, disse: não, sou eu. A roda se formou, os 20 homens de preto se formaram perante ele. Um dos líderes, todas as cabeças, as 20 cabeças, eram cabeças de animais, desde onça, zebra e tantas outras. Esses 20 homens, o maior entre eles, apontou o dedo no rosto de Cláudio Marsola. Era muito visível, o óculos dele estava até na ponta do nariz,
cabelo grisalho, bem penteado. O homem, o maioral, apontava o dedo e falava: quem é Cláudio Marçola? Ele dizia: sou eu. E quando ele dizia: sou eu, Cláudio Marçola, né, o maioral, o maior, dizia: você está cumprindo com o nosso trato? Quando ele dizia: você está cumprindo com o nosso trato, só eu via e só eu continuava ouvindo. O nome do Senhor Jesus caiu no chão, em cima, e o nome do Senhor Jesus na frente também caiu. Logo quando caiu isso, uma voz ecoou muito grande, né? Uma voz ecoou muito forte, muito branda, muito robusta, dentro da igreja, dizendo: eu não estou mais aqui. Não entendi muito aquilo que eu tinha sonhado, era um sonho. Eu levantei depois, eu estava orando, né, esse processo de transição, e uns irão acreditar, outros não, né, bem-aventurado aqueles que não precisa ver o furo e acredita. E, enfim, depois disso eu pedi a Deus um discernimento e o que Deus me fez entender. Deus, centro de todas as coisas, o Filho à direita de Deus Pai e o Espírito Santo à esquerda, tá? Os 24 anciões que assistem diante de Deus. Aparentemente, ou, sabe, de uma forma simples, é o reino dos céus. O rio que passa atrás do santuário e tudo mais. Deus, onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo tem sua função, e Jesus tem sua função, o Filho, que é o advogado, o juiz de toda a ser humanidade, né? Morreu, deu sua vida, sendo o único Filho em amor à humanidade, né? Então, assim, diante disso, Deus me fez entender de que não é 3 em 1, é 1 em 3. Cada um tem sua função. Deus está em todos os lugares, mas o Espírito Santo, eu não estou me referindo de linguagem, eu não estou me referindo de evidência de novas línguas, eu estou me referindo do Espírito Santo, tá? Porque tudo que começa em Deus, termina em Deus, mas tudo que começa no homem, termina no homem. Então, Deus, sendo o centro de tudo, está em todos os lugares, e o Espírito Santo só está onde eles têm livre curso acesso. E aí, para terminar, finalizar aqui, agradecendo já a todos pela paciência, pela comunhão, somando, acreditando, crendo, né? Depositando sua esperança neste mundo, neste país, tentando ser um ser humano ainda melhor, tentando ser um pai diferente, um filho diferente. Deus, em sua mutualidade, irá nos vestir de tudo aquilo que nós precisamos, né? E muito grato por esse tempo precioso. Acho que ficou bem claro esta mensagem, acho que ficou bem claro esta entrevista, que todos possam entender a vontade de Deus, todos possam trilhar por este caminho de amadurecimento, e que sejamos parte de um corpo amadurecido, não é? E, enfim, que nós possamos multiplicar, e não dividir e não subtrair. Porque a única fração que Deus ensinou o homem foi a multiplicação. O resto, quem ensinou não foi Deus. Porque é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. Então, multiplique amor, multiplique bondade, multiplique vida eterna, multiplique salvação, e não seja eu, seja nós. Muito obrigado. Eu peço a tua permissão de pegar o corte e colocar a visão do Danilo Anjo Loiro sobre os 12 anciões da história do Brás. Fazer essa montagem e vou soltar para mais pessoas conhecerem essa visão que nem eu conhecia, né, nem eu sabia disso, e o irmão pediu que você contasse a visão astronômica. Aqui, aquela pessoa que mora naquela região que eu falei para o irmão, que conhece o irmão muito bem aí, falou que amou a podcast, amou, né, que Deus abençoe grandemente o irmão Danilo, que Deus abençoe grandemente o irmão Isaías, né, e Deus abençoe por trazer o irmão e contar toda a tua trajetória. O irmão Kleber de Mogi das Cruzes disse aqui: volta para Mogi, irmão Danilo, tá liberto a terra, glória a Deus. Aqui
tá igual cabriúva. Ele falou para você voltar para lá. Irmão Paulo disse, Cristo prometeu melhoras para a humanidade. Nós não vamos entrar nisso, senão vai mais uma hora de conversa sobre isso daqui, tá, irmão Paulo? Obrigado por estar junto de nós. Esperar melhoras da vida debaixo do sol é perca de tempo. Ele mesmo respondeu. Ele perguntou e agora mesmo respondeu. Essa visão é impressionante, disse aqui a irmã. Também a irmã Fátima dizendo a paz de Deus, irmão Isaías. Sou vossa irmã em Cristo Jesus. Fui 20 anos da congregação cristã no Brasil e 10 anos estou na Assembleia de Deus. Moro em Portugal, Alvas, né? Em Portugal nós temos a comunidade cristã no Brasil lá também. E há 20 anos tem esta obra da comunidade cristã. Ela falou que agora ela está, faz 20 anos que ela não congrega, mas ela está voltando agora, está congregando na comunidade cristã no Brasil. Deus abençoe. O irmão Alex também falou, ele ainda está na CCB? Perguntou que ainda está na CCB. Não, irmão, não está. Ele está já em um outro segmento de evangelho. O evangelho é o mesmo, mas outra igreja, outro prédio, né? Outro templo, né? Qual é o nome da igreja mesmo, irmão? Nós frequentamos aqui uma comunidade de fé chamada Videira. Videira. Isso. Os irmãos podem perceber que ele nem chama mais de igreja. A liturgia já é outra, ele mesmo já fala que a igreja somos nós, e pronto. Então é uma comunidade de fé, frequenta ali uma irmandade, a Videira. Pronto. A sua igreja, Isaías. A sua igreja também todos nós somos. Exatamente, eu só estou falando o jeito de falar. Como você foi amadurecido, talvez eu não cheguei no estágio que você chegou, entendeu? E outro não chegou no estágio que você. Então nós pode não entender no momento, primeiro instante não entender. Mas eu entendo, a Bíblia fala que todos nós somos igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele ali estará. É somente os verbos da gente falar, igual você estava falando, tu, eu e eles, né? E nós e vós nunca tem, né? Então, os irmãos aqui saudando o irmão, Deus abençoe. Vai ficar aqui, não ficar o dia e a noite, está muito bom a nossa prosa, mas espero nós fazer mais, tá bom? Muito obrigado, Danilo. Deus abençoe. Beijo no coração. Fala o aplicativo para as pessoas que não são de Guanambi, na Bahia, ouvir a sua voz e a sua programação. Qual é o aplicativo? O aplicativo é Rádio Cidade ou TV Guanambi. Siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, YouTube, em todas as plataformas, Telegram, @Danilo Birnfeld. Um abraço a todos, amor do Pai, graça do Filho e comunhão dos irmãos permaneça entre nós. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Um abraço. Amém. Deus abençoe, querido. Eu vou trazer mais pessoas aqui. Eu vou trazer também aquele que fazia as declamações, o irmão Luiz Paulo, que agora está em outro segmento. Eu vou trazer diversos aqui, tá bom? Beijo, obrigado. Deus abençoe a todos. Sim.